Estou lendo o comentário do Evangelho de João, de William Hendrickson, capítulo 11. Capítulo 11. Ora, certa pessoa estava doente, Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Ora, esta era a Maria que ungira o Senhor com bálsamo e enxugara seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então as irmãs enviaram mensageiros a ele, dizendo: Senhor, escute, aquele a quem amas está doente. Mas, quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, ao contrário, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava profundamente Marta, sua irmã, e Lázaro. Então, quando ouviu que ele estava doente, permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, ele disse aos discípulos: Vamos para a Judéia novamente. Os discípulos lhes disseram: Rabi, ainda agora os judeus estavam procurando apedrejá-lo, e você vai para lá novamente? Jesus respondeu: O dia tem 12 horas, não tem? Se alguém andar durante o dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Ele disse essas coisas e depois disso disse-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele adormeceu, ele se recuperará. Mas Jesus estava falando a respeito de sua morte. Eles, entretanto, pensaram que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por causa de vocês, para que possam crer, eu me alegro de que não estivesse ali, mas vamos estar com ele. Tomé, aquele que é chamado Gêmeo, disse aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Observações preliminares, Observações preliminares a respeito da ressurreição de Lázaro. Primeiro, seu significado. É triplo. Letra A é um sinal que aponta para Jesus como Filho de Deus, especificamente como a ressurreição e a vida. Da mesma forma que a multiplicação dos pães foi uma ilustração de Jesus como o pão da vida e a cura do homem cego de nascença, bem como o perdão dado à mulher adúltera o tornou manifesto como a luz do mundo, também este milagre aponta para ele como a ressurreição e a vida. Letra B. Em conexão com a ele revelou Jesus como o Messias que morreria por seu povo, o cumprimento da profecia. Não devemos jamais perder o fio da história completa. No início do seu ministério, Jesus se revelou a círculos cada vez mais amplos de pessoas, mas foi rejeitado. Na festa dos tabernáculos e na festa da dedicação, ele fez seu apelo mais sério aos pecadores, convidando as pessoas repetidamente, não apenas por meio de apelos diretos, mas também indiretamente, mostrando as recompensas do discipulado. Ele fez também um grande milagre, mas foi asperamente rejeitado. E agora, mediante 2 feitos que excedem em grandeza a todos os demais, a ressurreição de Lázaro e sua entrada triunfal em Jerusalém, ele mais do que nunca manifesta-se como sendo de fato o Messias.
Letra C. Diretamente levou a uma decisão formal de matar Jesus e a execução dessa conspiração. 2. As partes da história há 4 divisões como segue. Letra A. O relato da enfermidade de Lázaro, sua morte. 11 do 1 ao 16. B. A chegada de Jesus e seus discípulos a Betânia, perto de Jerusalém. C. O milagre em si. D. Seus resultados. Pode-se oferecer um bom argumento em defesa da posição de que os versículos 55 e 57 realmente dão início a um novo capítulo. Entretanto, pode-se argumentar que a tensão em Jerusalém, a tensão um tanto semelhante depois do milagre da multiplicação dos pães, capítulo 6, foi causada em parte pela ressurreição de Lázaro e, portanto, pode ser considerada como um de seus resultados. 3. O lugar e hora da ocorrência. Letra A. Lugar. O lugar onde Jesus recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro não é mencionado no capítulo 11. Pode ter sido em Betânia, da outra banda do Jordão. O lugar em que Lázaro e suas 2 irmãs moravam era Betânia, próximo a Jerusalém. Veja sobre em 11:18. Letra B. Hora. Letra A. Última menção definida de tempo é encontrada em 10:22, a festa da dedicação, portanto, dezembro, provavelmente do ano 29 depois de Cristo. O milagre atual ocorreu um pouco depois. Jesus tinha estado por algum tempo no lugar onde João tinha batizado no começo, 10:40. Talvez ele tivesse ficado lá umas poucas semanas ou um mês, durante o qual ele pode ter feito uma viagem, mas não muito mais que isso. Veja 11:8. Há, contudo, também um intervalo de tempo considerável entre a ressurreição de Lázaro e a Páscoa de 30 depois de Cristo, 11 do 54 ao 55, o que mais uma vez aponta para a existência de acontecimentos não registrados pelo apóstolo João. Com base em todas estas indicações, não podemos estar muito errados se afirmarmos nossa crença de que Lázaro teria sido ressuscitado em janeiro ou no início de fevereiro do ano 30 depois de Cristo. A unção em Betânia teria acontecido 6 dias antes da Páscoa, portanto muito perto do ministério da Pérea, ao qual pertence a ressurreição de Lázaro. A entrada triunfal, 12 do 12 ao 19, pertence à Semana da Paixão, abril do ano 30 depois de Cristo, bem como o pedido dos gregos para verem Jesus, 12 do 20 ao 36. Fica claro a partir disso que o apóstolo João não fez realmente um relato completo dos ministérios de Jesus, como, por exemplo, o ministério da Pérea. Ele simplesmente registra uns poucos acontecimentos dentro de um ministério. Todos estes eventos, na verdade, ocupam apenas uns poucos dias. Assim, não há nenhum conflito real com os relatos que encontramos nos sinóticos, principalmente no Evangelho de Lucas. O ministério da Pérea, por exemplo, durou tempo suficiente, dezembro de 29 de abril de 30 depois de Cristo, para dar lugar a muitos outros acontecimentos e viagens, o que se encontra registrado em Lucas 3:22 e 19:27. Isso é atribuído por muitos a esse ministério. De qualquer modo, não há conflito. 4. A consequência dos acontecimentos dentro da história. Existem 2 pontos de vista que rejeitamos por achar que são por demais especulativos. Letra A. O primeiro, que parte do pressuposto de que o mensageiro teria levado apenas um dia de viagem de Betânia da Judéia ao local onde Jesus estava, e que quando ele chegou Lázaro tinha morrido,
que depois da morte de Lázaro, Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias e que Jesus, depois, em um dia, viajou para a casa de Maria e Marta, justificando dessa maneira o fato de que, quando ele chegou, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Todavia, a história em si não contém nenhuma indicação de que esta interpretação seja a verdadeira. Na verdade, se alguma dedução tiver de ser feita, ela aponta para a direção oposta. Ao que parece, haveria alguma base para se crer que, quando o mensageiro chega, Jesus soube apenas que Lázaro estava doente e que Lázaro, na realidade, morreu 2 dias depois, quando sua morte foi imediatamente relatada por Jesus aos discípulos. Então, também, imediatamente, eles se puseram a caminho, partindo de Betânia, da Judéia, o fato de que era, no entanto, o 4º dia, 3 dias depois do dia da morte e do sepultamento. Quando o grupo chegou, parece indicar que o lugar de onde Jesus partiu era muito distante. Isso concordaria muito bem com a ideia de que Jesus tinha estado longe, ao norte, na Betânia, do outro lado do Jordão, exatamente como 10:40 parece indicar. Letra B. O segundo ponto de vista, que é justamente o oposto do primeiro, parte da premissa de que Lázaro estava ainda vivo. E isso não apenas quando o mensageiro enviado pelas irmãs a informar-lhe sobre a enfermidade alcançou Jesus, mas também quando ele retornou novamente e que ele então encontrou Lázaro ainda em plena consciência e notificou-lhe que ele seria ressuscitado, a fim de que ele tivesse conhecido disso e fosse assim confortado antes de morrer. Entretanto, tudo isso é demasiadamente especulativo. O relato nada diz a esse respeito, ao contrário, parece contradizer esta interpretação. Veja o item A. Devemos nos manter fiéis à história conforme ela nos é dada nas Escrituras. 11, do 1 ao 16. Ora, certa pessoa estava doente, Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Ora, esta era a Maria que ungira o Senhor com bálsamo e enxugara seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. A ocasião do milagre foi a enfermidade de Lázaro. Seu nome é uma abreviação de Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou, a fim de distingui-lo de outras pessoas com o mesmo nome. Lucas 16, 20. Ele é chamado Lázaro de Betânia, natural e residente dessa aldeia. Para distinguir essa Betânia da Judéia, daquela Betânia da margem oriental do Jordão, ela é chamada aqui a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Isso sugere que o autor presume como certo que os leitores estariam familiarizados com a história registrada em Lucas 10, 38 e 42, em que Maria e Marta são citadas juntas. Quando Maria é citada na frase seguinte, ela é ainda mais bem identificada como a Maria que ungira o Senhor com bálsamo e enxugara seus pés com seus cabelos. Ela não é apenas distinguida das outras Marias, uma distinção muito necessária, pois havia muitas mulheres com esse nome, mas é também designada como sendo aquela que os leitores já conheceram antes, a saber, a da história registrada em Marcos 14, 3, 9 e Mateus 26, 6, 13. Veja introdução, página 44 a 45. Entretanto, nem Mateus nem Marcos mencionam o nome da mulher que ungiu Jesus, portanto João o menciona aqui. Em 12, do 1 a 8, ele vai dar sua própria versão da unção. Veja sobre esse parágrafo. Ele acrescenta alguns detalhes não mencionados nos outros evangelhos, por exemplo, aquele que é mencionado aqui em 11:2, e enxugou seus pés, que é os pés de Jesus, com seus cabelos. A menção a Maria aqui antes de Marta, embora a última fosse provavelmente a irmã mais velha, e de Marta simplesmente como a irmã de Maria, contraste com a ordem dos nomes em 11, 5, 19,
e Lucas 10, 38 e 39, pode ser pelo fato de que em ambas as histórias, de forma como foram registradas, antes a recepção e a unção é Maria, nome citado ou não, quem faz alguma coisa que a tornaria famosa por todos os tempos futuros. Em Lucas 10, 38 e 42, é Maria quem se distingue de Marta, mas veja especialmente Mateus 26, 13. Além disso, não é improvável que tenha sido o milagre da ressurreição de Lázaro, registrado aqui em João 11, que deu origem ao ato de gratidão de Maria, capítulo 12. 3. Enquanto as irmãs enviaram mensageiros a ele, dizendo: Senhor, escute, aquele a quem amas está doente. Visto que o estado de Lázaro estava se agravando mais a cada dia, suas irmãs desejavam ardentemente que Jesus, o amigo íntimo e grande curador, estivesse presente. Elas acreditavam que com ele presente seu irmão seria curado e certamente não morreria. Podemos imaginá-las dizendo sem parar: se pelo menos Jesus estivesse aqui. No entanto, em que se encontravam, é mais do que natural que elas despachassem o mensageiro a Jesus. Quanto tempo levou para ele chegar ao seu destino, não sabemos. Se, como parece provável, o Senhor estivesse ainda na Betânia, a leste do Jordão, acima ao norte, pode ter levado um tempo considerável para o mensageiro chegar, talvez 3 dias, certamente não menos que 2, caso ele viajasse depressa. A mensagem que as duas irmãs mandaram era muito bonita. Senhor, para esta palavra, veja sobre 1,38, nota, escute, veja a nota 236, aquele a quem amas está doente. Note o seguinte. Letra A, o caráter de urgência do apelo, que é revelado pela palavra escute. B, o fato de que elas não dizem a Jesus o que fazer, mas deixam isso a seu critério, simplesmente notificando-o do fato, aquele a quem amas está doente. Elas nem ao menos pedem a Jesus que vá e o cure. Letra C, o fato de que elas não baseiam seu pedido no amor do irmão ou no amor delas pelo Senhor, mas apenas no amor do Senhor por seu irmão. Elas sabem que no coração de Jesus há uma cálida afeição pessoal por Lázaro. Provavelmente em ocasiões anteriores elas tenham notado isso. Talvez Jesus lhes tenha dito em palavras, logo outras pessoas farão observações sobre o amor de Jesus por Lázaro, 11:36. Para a possível distinção entre as duas palavras para amor usadas neste relato, veja sobre 21, do 15 ao 17. Versículo 4. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, ao contrário, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A resposta que Jesus deu indica que ele estava olhando para além da morte. Quando disse essa enfermidade não é para a morte, ele não quis dizer Lázaro não vai morrer, mas a morte não será o resultado final dessa doença. O clímax será a glória de Deus, isto é, a manifestação do poder, amor e sabedoria de Deus, para que os homens possam ver e proclamar estas virtudes. Deve-se comparar isso com 9:3, veja também sobre 1:14. Quando o Filho é glorificado por meio da exibição dessas virtudes brilhantes nas obras de poder e graça, o Pai é glorificado também. Esses dois não podem ser separados. E a fim de que essa glória brilhe com maior intensidade, Lázaro primeiramente deve morrer. A enfermidade é no interesse da glória de Deus. Quando Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, parece ser legítimo pensar que Lázaro não havia ainda morrido e que Jesus sabia disso, mas quando ele acrescenta é para a glória de Deus, fica claro que ele já sabia exatamente o que ia acontecer, isto é, que Lázaro iria morrer e que ele iria ressuscitá-lo. Se presumirmos um intervalo de pelo menos 2, talvez 3 dias entre a entrega da mensagem, aquele a quem amas está doente, e a volta do mensageiro à casa de Maria e Marta, então com toda a probabilidade, Lázaro
já tinha morrido quando essa viagem se completou. Porém, no meio da mais profunda tristeza das duas irmãs, as palavras do Senhor trazidas pelo mensageiro, quando de sua volta, continuavam a ressoar nos ouvidos delas. Essa enfermidade não é para a morte, ao contrário, é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus, para esse termo, vê sobre 1,14, veja glorificado por meio dela. As irmãs não devem ter entendido a mensagem. Contudo, em alguns momentos, ela deve ter feito luzir um raio de esperança em seu coração. Como podemos entender melhor as palavras misteriosas de Marta em 11:22? Quando Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, os discípulos devem ter pensado que ele queria dizer: Lázaro não vai morrer em consequência dessa enfermidade. 5:6. Ora, Jesus amava profundamente Marta, sua irmã, e Lázaro. Então, quando ouviu que ele estava doente, permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Para a expressão amava profundamente, veja sobre o versículo 3, depois sobre 21, 15, 17, para a razão pela qual Marta é agora mencionada em primeiro lugar, veja sobre 11, 1, 2. Segundo o versículo 4, o objetivo final do maravilhoso milagre que está para ocorrer é o avanço da glória de Deus. Mas esse objetivo último não exclui objetivos secundários em harmonia com ele. Um deles era o fortalecimento da fé dos membros da família e dos discípulos. Ora, quais eram os meios mais efetivos para a obtenção desses fins? Era curar um homem doente ou ressuscitá-lo. Naturalmente, o último. Dessa forma, Jesus, ao ouvir que Lázaro estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias onde estava, isto é, ele provavelmente não partiu da Judeia até que Lázaro morresse. E ele não queria chegar em Betânia da Judeia até que Lázaro estivesse no túmulo por 4 dias, a fim de que o milagre e a glória pudessem ser muito maiores. Assim, o que pode ter parecido uma cruel demora, na realidade foi a mais terna consideração para com o bem-estar dos verdadeiros discípulos. Os caminhos de Deus são algumas vezes bem estranhos. Além do mais, quanto mais a fé for fortalecida, tanto mais a glória de Deus seria exaltada. De modo coerente, há a mais perfeita harmonia entre o objetivo secundário e o final. Deus age de modo misterioso na realização de suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga na tempestade. Sim, santos temerosos recobrem o ânimo. As nuvens que tanto os amedrontam estão cheias de misericórdia e vão derramar bênçãos sobre sua cabeça. Seus propósitos amadurecem rápido, revelam-se a todo instante. O botão pode ter um sabor amargo, mas doce será a flor. 7-10. Então, depois disso, ele disse aos discípulos: vamos para a Judéia novamente. Os discípulos lhe disseram: Rabi, ainda agora os judeus estavam procurando apedrejá-lo, e você vai para lá novamente? Jesus respondeu: o dia tem 12 horas, não tem? Se alguém andar durante o dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Os 2 dias se passaram e Lázaro morreu. Então Jesus disse a seus discípulos: vamos para a Judéia novamente. Eles, certos de que Lázaro já estava convalescendo, se perguntam se o Senhor pretendia realizar alguma nova obra na província de seus inimigos mais ferrenhos. Eles ainda não tinham compreendido que Jesus tinha de padecer. Mateus 16, 21, 22. Visto deste ângulo, não é de estranhar a resposta deles: Rabi. Para esse termo, veja sobre 1,38. Ainda agora os judeus estão procurando apedrejá-lo e você vai para lá novamente? Discordamos dos comentaristas que negam que a palavra agora, num seguida do tempo imperfeito, tenha uma força temporal aqui. Este é certamente o sentido mais natural no presente contexto, como também em 21:10. Interpretado desta maneira, fica explicada a intrigada surpresa
da parte dos discípulos. Eles não podem entender por que Jesus deseja retornar à região onde tão recentemente houve uma tentativa de apedrejar Jesus. A resposta que Jesus deu, como muitos de seus ditos, tem um significado profundo. Ele usou uma figura para ilustrar uma verdade espiritual, bem aconfortadora. Entretanto, da mesma maneira que algumas pessoas, no meio de um auditório de um pregador, ouvem as histórias ilustrativas, mas não captam completamente a mensagem que pretendem passar, também os auditórios aos quais o Senhor falou durante sua estada na terra, com muita frequência viam a figura, porém perdiam a lição real, a verdade subjacente. Veja sobre 2,19, 3,3, 4,10, 6,52 e também os versículos 11 ao 13 do presente capítulo. A figura que Jesus usou em seu sentido literal foi a seguinte: o dia dos judeus tinha 12 horas. Independentemente de ser inverno ou verão, ele tinha exatamente 12 horas. Embora a duração das horas diferisse, variando ao que para nós seria desde 9 horas e 48 minutos até 14 horas e 12 minutos. Dessa maneira, a hora dos judeus, sendo elástica, difere da nossa, que é sempre da mesma duração. Contudo, mesmo para nós, um dia tem, em média, 12 horas, de modo que o dito de Jesus permanece válido para todos os tempos. Ora, se alguém anda durante o dia, essa pessoa não tropeça. A razão é que, conquanto haja obstáculos que poderiam levar facilmente às quedas, ela os vê claramente, pois brilhando do alto está a luz do mundo, o sol. Dessa maneira, os obstáculos podem ser facilmente evitados ou vencidos. Entretanto, se alguém andar durante a noite, especialmente em um terreno com pouca luz artificial, tropeça porque a luz do sol não ilumina seus olhos. Não há nenhuma luz nele. Ora, se Jesus simplesmente dissesse: vamos viajar de dia e nos esconder durante a noite, essas palavras seriam incompatíveis com seu estilo geralmente altamente simbólico. Veja este mesmo capítulo, versículos 11 e 13, em harmonia com expressões semelhantes que enchem o Evangelho de João. Veja sobre 2.4, 7.30 e etc. O que ele disse. O que ele quis dizer foi o seguinte: o tempo destinado a mim para cumprir meu ministério terreno é definitivamente limitado, da mesma forma que o dia sempre tem exatamente 12 horas. Veja sobre 9, do 4 ao 5. Não pode ser aumentado por nenhuma medida de precaução que vocês, meus discípulos, gostariam de tomar. Nem pode ser encurtado por nenhuma trama que meus inimigos gostariam de executar. Ele foi definitivamente fixado no decreto eterno. Se andarmos pelo prisma deste plano, que era conhecido por Jesus, submetendo-nos a ele de boa vontade, não teremos nada com que nos preocupar, não poderemos sofrer dano real. Se não fizermos isso, falharemos. Para Jesus, rebelar-se contra o plano de seu Pai Celeste, que era seu plano também, era, é claro, inimaginável. Com os discípulos era diferente. Eles precisavam dessa instrução. 11, 13. Versículo do 11 ao 13. Ele disse essas coisas e, depois disso, disse-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos lhes disseram: Senhor, se ele adormeceu, ele se recuperará. Mas Jesus estava falando a respeito de sua morte. Eles, entretanto, pensaram que estivesse falando do repouso do sono. Jesus então revela o propósito de seu plano de ir à Judéia. Tem a ver com Lázaro. O Senhor chama o irmão de Maria e Marta de nosso amigo Lázaro. A partir disso, os discípulos podem deduzir que não foi por falta de amor que Jesus deixou Lázaro morrer. O Senhor se dirige a seus discípulos com essas palavras: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. Como sabia Jesus que Lázaro tinha morrido? Veja sobre 5:6. A morte dos crentes é frequentemente comparada ao sono, Gênesis 47:30. Quando eu, Jacó, dormi com os meus pais, 2 Samuel 7:12. Quando os seus dias de Davi se cumprirem, você dormir com seus pais. Mateus 27:52. Muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, Atos 7:60. E depois que ele, Estevão, disse isso, adormeceu. 1 Tessalonicenses 4:13. Mas não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. É evidente que a comparação é apropriada. Os crentes esperam um despertar glorioso do outro lado. No caso de Lázaro, a figura é ainda mais impressionante. Um homem se levanta de seu sono, então Lázaro estava para levantar-se de novo da morte. Quanto a isso, é instrutivo observar a maneira bela e reconfortante com que as Escrituras falam em toda parte da morte dos crentes. Essa morte é preciosa aos olhos do Senhor. Salmos 116:15. Ser levados pelos anjos para o seio de Abraão. Lucas 16:22. Uma viagem para o paraíso. Lucas 23:43. A ida para casa com muitas moradas. João 14:2. Uma partida abençoada. Filipenses 1:23. 2 Timóteo 4:6. A fim de estar com Cristo. Filipenses 1:23. Estar em casa com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Lucro. Filipenses 1:21. Estar incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. E como ali dormir no Senhor. As passagens que falam dos crentes que dormem não ensinam um estado intermediário de repouso inconsciente, sono da alma, psicopaniquia. Embora a alma esteja adormecida para o mundo que deixou, Jó 7:9, está desperta em seu próprio mundo, Lucas 16:19-31. Quando Jesus disse a seus discípulos que ele estava indo para Betânia, despertá-lo a Lázaro, eles deviam ter percebido pela duração da jornada, talvez 3 dias, que a referência não era ao repouso natural de uma soneca. Para os leitores da Ásia Menor e todos os outros lugares, o evangelista deixa muito claro que Jesus estava falando sobre a morte de Lázaro. Os discípulos, interpretando suas palavras sobre Lázaro estar dormindo, no sentido mais literal, aqui como frequentemente veja sobre os versículos 7-10, mostraram que não estavam ainda muito bons em exegese. Eles estavam fazendo o que muitos de nós hoje em dia queremos fazer. Estavam interpretando tudo literalmente. Eles disseram, Senhor, e se ele adormeceu, ele se recupera. Isso é, o sono em si vai exercer efeitos restauradores nele. Embora isso possa parecer uma observação obtusa da parte deles, e até certo ponto era obtusa, é apenas justo observar que a ideia de que Lázaro se recuperaria de sua enfermidade era uma dedução natural a partir das palavras de Jesus registradas em 11:4, como com toda probabilidade interpretado por eles. Um erro simplesmente leva a outro. Quando João escreve, os discípulos lhe disseram, ele se recuperará, isso não implica necessariamente. Mas eu, João, não estava de acordo. Essa exegese seria forçar demais o texto. Versículo 14 e 15. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por causa de vocês, para que possam crer, eu me alegro de que não estivesse ali, mas vamos estar com ele. Jesus esperou até este momento para contar aos discípulos claramente. Lázaro morreu. Pelo fato de terem esperado até então, eles tinham condição de refletir sobre esse anúncio à luz daquela outra afirmação muito surpreendente feita uns poucos minutos antes. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Dessa maneira, o despertar começa a ser interpretado
é o despertar de um homem que tinha acabado de dormir, ou seja, que tinha acabado de morrer. Mas o fato de que isso deveria ter esclarecido o assunto da mente dos apóstolos não significa que na verdade tenha tido esse efeito. No caso de Tomé, sabemos que não. Teriam os discípulos esquecido o grande acontecimento que é registrado em Lucas 7, do 11 ao 17, e teriam Pedro, Tiago e João esquecido a ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus usou linguagem semelhante, mas não idêntica, com relação à morte. A criança não está morta, mas está dormindo. Se Jesus estivesse presente, um milagre de cura teria sido esperado dele. Mas, como indicado anteriormente, a ressurreição de um homem morto seria naturalmente um meio mais efetivo de fortalecer a fé do que a cura de um homem doente. Por esta razão, Jesus disse: "E por causa de vocês, para que possam crer, eu me alegro de que não estivesse ali, visto que o milagre que estava para ser realizado é, entre outras coisas, para o benefício dos discípulos, não somente que Jesus dissesse, mas vamos estar com ele." Versículo 16. Tomé, aquele que é chamado Gêmeo, disse aos discípulos: "Vamos nós também, para morrermos com ele." Um dos discípulos tinha um nome que tanto em aramaico Tomé, como em grego Dídumos, significava gêmeo. Nada sabemos sobre este irmão gêmeo ou irmã gêmea. É inútil criar teorias. João, ao escrever a leitores gregos, acrescentou o nome grego equivalente ao nome aramaico. Em outros pontos, Tomé é meramente mencionado na lista dos apóstolos, Mateus 10:3. O quarto evangelho o descreve dando detalhes de seu caráter. Desânimo e devoção a Jesus marcam seu caráter. Ele está sempre temeroso de perder seu querido mestre ou de que alguma desgraça venha a cair sobre Jesus. Ele espera a desgraça e não consegue crer no bem quando o mesmo ocorre. No espírito da devoção e desalento, ele diz: "Vamos nós também para morrermos com ele." De forma alguma ele pensa primeiro em Lázaro ou em si mesmo, mas no seu Senhor, o qual não dever ser abandonado para morrer sozinho. Acreditamos que a expressão "com ele" em "vamos nós também para morrermos com ele" significa com Jesus, da forma como os discípulos veem ir para Judéia significa perigo, possivelmente morte. Para Jesus, veja o contexto, versículo 8. Alguns comentaristas argumentam que a frase "para morrermos com ele" não pode significar para morrermos com Jesus, em vista do fato de que, na hora de crise, os discípulos todos, incluindo Tomé, deixando-o, fugiram. Mateus 26, 56. Porém, quantas vezes não acontece que as intenções de uma pessoa são melhores que as suas ações? Tomé era provavelmente muito sincero em suas intenções de morrer com seu Senhor, mas sua coragem o abandonou quando a morte de fato parecia uma ameaça concreta. E, por acaso, não se pode afirmar com segurança que Pedro também estava sendo sincero quando afirmou com veemência que ele nunca negaria seu mestre? Todavia, bem sabemos o que aconteceu. Portanto, não vemos razão para interpretar a sentença para morrermos com ele, como se quisesse dizer para morrermos com Lázaro.
Quando Tomé disse, vamos nós também, ele quis dizer, vamos com Jesus. Assim, quando ele acrescenta para morrermos com ele, possivelmente quisesse dizer para morrermos com Jesus. De modo semelhante, Pedro disse, ainda que eu deva morrer com o Senhor. Mateus 26:35. Versículo 17. Então, quando Jesus chegou, descobriu que ele já estava no túmulo há 4 dias. Jesus chegou dos arredores de Betânia, da Judéia. As palavras ele descobriu provavelmente significam que ele tinha indagado sobre Lázaro e foi informado de que o irmão de Marta e Maria já estava sepultado há 4 dias. A alma de Jesus era capaz de receber informação de mais de um modo. Veja sobre 5:6. Neste exemplo de que estamos tratando, parece que alguém lhe deu a informação de um modo perfeitamente natural e humano. A notícia que o Senhor recebeu era que Lázaro estava no túmulo. Mnemeion, memorial, monumento. Lucas 11:47. Depois, como aqui, um sepulcro, um túmulo há 4 dias, com toda a probabilidade tendo começado sua viagem imediatamente depois que Lázaro morreu e foi sepultado. A morte, o sepultamento tendo acontecido no mesmo dia, como era o costume, Jesus havia chegado nos arredores da aldeia de Betânia depois de 3 dias de viagem. Isto é no 4º dia, contando o dia da morte e do sepultamento como o primeiro. Veja sobre 10:40 também acima, sob observações preliminares 3. O evangelista faz menção especial desse 4º dia para enfatizar a magnitude do milagre. Segundo uma tradição rabínica, a alma de uma pessoa morta permanece junto ao corpo por 3 dias na esperança de uma nova união e depois faz sua partida final quando nota que o corpo entrou em estado de decomposição. As escrituras não ensinam isso em parte alguma, ao contrário, a alma vai imediatamente para o seu estado eterno, mas é possível que as pessoas